A partir de agora, aqui na Aranãs, Palavra do Pastor, com Dom Darcy José Nicioli, arcebispo de Diamantina. Olá, gente boa! Minha saudação para você que nos acompanha pela Rádio Aranãs FM, aqui em Capelinha, ou pelas rádios que entram em rede neste momento de fé. Sou Dom Darcy, arcebispo de Diamantina. Que bom contar com a sua sintonia. E vamos elevar o pensamento a Deus e começar nosso momento de oração com a saudação angélica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha dos céus, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que merecestes trazer em vosso puríssimo seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia, rogai por nós a Deus, aleluia, alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Palavra do Pastor. Gente boa, estamos refletindo sobre assuntos interessantes e importantes na educação da nossa fé e da nossa vida. Algo que coloca todos os homens e mulheres na mesma condição é o fato de o pecado habitar no nosso coração. Quem pode dizer que não tem pecado? Isso é uma condição única para todos nós. Durante toda a vida, nós, homens e mulheres, travamos uma luta contra o pecado. É o que nos diz até São Paulo, ali em Romanos capítulo 7, versículo 19. Não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Então, já não sou eu que estou agindo, mas o pecado que habita em mim. Olha que frase interessante da Bíblia, uma grande verdade, não é mesmo? Ora, o pecado nos irmana, nos faz todos semelhantes. E temos uma luta diária para vencê-lo, como eu disse. Mas não estamos sozinhos nesta empreitada. E, como São Paulo, nós podemos acreditar na potência do bem sobre o mal. E afirmar, como Paulo afirma, onde abunda o pecado, superabunda a graça. Onde abundou, onde sobrou o pecado, sobra a graça. A graça é maior que o pecado. São Paulo ressalta a eficácia da graça de Deus no perdão e na conversão. A graça tem o poder para vencer o mal. Não as nossas forças, nem os nossos méritos, mas a graça. Prova maior é que Cristo, na cruz, nos redimiu, nos alcançou com a sua misericórdia pela sua graça. Não há pecado algum que não possa ser vencido, superado. E como sempre costumo dizer, não há pecado que não tenha perdão. A misericórdia de Deus nos alcançou definitivamente no mistério pascal. Agora nós precisamos nos abrir à misericórdia e corrigir as nossas vidas. Como Jesus sempre, depois que realizava um milagre para um pecador, ele dizia, vai e não peques mais. É esta coerência que Deus pede de nós. Agora uma pergunta para dirigir a nossa reflexão. O sofrimento atual que vivemos pode ser a causa de dívidas passadas, de pecados passados, das más ações praticadas em outra vida? Não existe um karma para ser pago, querido ouvinte. Não existe um karma para ser pago em outra existência, como prega
a filosofia espiritualista. Se somos cristãos católicos, não existe compatibilidade, como já dissemos, entre a nossa doutrina cristã e a doutrina do espiritismo. Aliás, nenhuma semelhança existe entre uma coisa e outra. Temos, como foi dito anteriormente, esta vida para buscar a conversão, acolher a graça e a misericórdia de Deus e tomar novos rumos, refazer a vida, reconciliar-nos com Deus e com o irmão. É aqui e agora. Algo que nos inquieta bastante e que muitas vezes não temos respostas é a questão do sofrimento. Seria, eu creio, uma injustiça pensar que quem passa pelo sofrimento é porque pecou na outra existência e por isso está sendo castigado por Deus hoje. Primeiro, que Deus nunca castiga. Deus nos corrige, mas castigar nunca. Se esta ideia fosse verdadeira, onde é que ficaria o livre-arbítrio que Deus deu ao homem? Nós não temos a liberdade para escolher entre o bem e o mal? Somos nós que escolhemos. O ser humano não teria como exercer a liberdade se as coisas fossem assim determinadas, porque não poderia fazer as suas escolhas dentro dessa perspectiva, pois tudo já estaria determinado. Uma coisa é certa: Deus não interfere na nossa liberdade. Guarda isso. A liberdade é dom de Deus. E não podemos atribuir a outros ou a Deus as consequências das escolhas erradas que nós fazemos. Vamos lá, cada um precisa ser responsável pelos seus atos. Sem liberdade consciente pelos atos que praticamos, não há responsabilidade. Guarda isso. Sem liberdade consciente dos atos que praticamos, não há responsabilidade, nem, portanto, imputabilidade. O que quer dizer isto? Quer dizer que não se pode culpar a pessoa pelos atos se ela não os cometeu com liberdade, ou se ela foi obrigada ou condicionada pelas circunstâncias a agir. Dou um exemplo. Uma pessoa que agisse de forma errada, sem consciência da gravidade do seu ato, ela não pode ser considerada culpada. É como nós culparmos uma criança. É diferente de alguém que age de forma premeditada, calculada, consciente, que quer praticar o mal. Não existe meio termo. Ou se é, ou não se é livre. Inclusive para seguir caminhos errados ou caminhos certos. Desse entendimento, nós tiramos conclusões. Um inocente que sofre consequências das más ações do outro, não é porque Deus assim quis, ou porque Deus quer castigá-lo por um pecado em outra vida. Uma criança que nasce doente ou com qualquer deformidade, não é porque ela está pagando o pecado de uma outra vida. Veja como é absurdo isso. Se fosse assim, os assassinatos, os estupros e todos os tipos de violência poderiam ser justificados e desculpados, o que seria um absurdo. Não seria muito mais lógico, mais humano, de bom senso e conforme a justiça e a fé, admitirmos que na morte seremos julgados por aquilo que tivermos feito com liberdade e conscientes? Não é aí que vai acontecer o julgamento? Então, é no nosso corpo, como pessoa, e em nossa vida, que somos responsáveis por nossos atos. E como explicar a Covid-19 com um pensamento espírita ou reencarnacionista? Não há respostas que justifiquem. Vejam, para essa pergunta, não há respostas que justifiquem, porque todos estamos sofrendo de uma mesma maneira as consequências da pandemia. Se há uma causa, certamente não são as vidas passadas.
E o agravamento da crise tem a ver mais com o desgoverno dos homens do que com questões espiritualistas. E só nos resta tirar muitas lições dessa experiência da Covid-19 para sermos pessoas melhores, amorosas, solidárias e preocupadas em agir para o bem de todos. Podemos sim sofrer as consequências de muitos males praticados por nós ou pelos outros, ainda nesta vida. Por exemplo, quando a vida do irmão é prejudicada porque a natureza é destruída. Quando o mal é disseminado por falta de cuidado e descaso pela vida. O remédio, então, não é jogar a culpa na vida anterior, porque ela nem existe. O remédio é a conversão, mudança de comportamento, mudança de mentalidade, tomada de consciência quanto às políticas públicas, pão, trabalho, moradia e saúde para todos. Mas alguém poderia ainda perguntar: Dom Darcy, o senhor não acredita nas realidades espiritualistas, nas manifestações do além, como por exemplo em assombração, em almas do outro mundo que ficam nos perseguindo e nos assustando? Vamos refletir? São assuntos que povoam a nossa mente e que, se nós refletirmos com sinceridade, nós vamos encontrar respostas e deixar de ficar nutrindo medos bobos. Vamos refletir nos nossos próximos encontros. Por hoje, meu abraço e minha bênção. E olha, vamos nos converter sempre. Você ouviu Palavra do Pastor.